favor. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus continue conosco, amém? Convidar os irmãos para se colocarem de pé e juntos vamos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Esse Deus que é merecedor, esse Deus que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Esse cântico nós vamos entoar agora, ele fala sobre a transformação e a mudança que nós sofremos quando nós aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. No momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida se modificou. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. La la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Próximo canto nós vamos estar entoando o nosso Deus, cada vez que a minha fé é provada. Irmão, muitas das vezes nós somos provados. Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, né? E com isso Ele vê a nossa reação e como está a nossa fé.
Esse cântico fala sobre as vezes que as nossas fé são provadas e quais são as nossas reações. Amém? Cada vez que a minha fé é provada. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada
cada dia vou viver rompendo em fé. O próximo cântico diz que o Santo Espírito desceu aqui. Que o Espírito Santo do Senhor tenha plena liberdade no nosso meio. E que tudo que fizermos aqui seja unicamente para louvor e glória do nosso Deus. Amém? O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar. Que reavivar em tempo de escuridão e dor, a fé do santo se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Oh, Santo Espírito, vem nos encher da sua graça, de amor e do teu poder, em nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Oh, Santo Espírito, vem nos encher da tua graça, de amor e do teu poder.
aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Amém. Está pedindo para nossa irmã Marlene, está orando ao nosso Deus, para que Ele assim possa estar aceitando o nosso louvor. E desde já, preparando o nosso coração, para que nós possamos assim ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso, nesta hora, Senhor, tão preciosa nas nossas vidas, a hora que estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Somos, Senhor, pecadores, o nosso louvor, Pai, é de lábios impuros, mas, Senhor, vem do fundo do nosso coração, Pai. Prestamos atenção naquilo que estamos cantando para o Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor, sendo de lábios impuros, Senhor, mas que o Senhor, com a sua misericórdia grande, Pai, aceita, Deus, no Teu trono de graça o nosso louvor. Deus, eu Te louvo por esse dia maravilhoso qual o Senhor nos concedeu. Ó Pai, eu Te louvo pela chuva que caiu, eu Te louvo, Senhor, pela nossa família, pela nossa saúde, eu Te louvo, Senhor, por cada irmão que aqui está presente, por cada família aqui, eu Te louvo, Senhor, pela vida do pastor Ademir, pela sua esposa Nana, sua filhinha Rebeca. Eu Te louvo, Senhor, pela Tua palavra que vai vir de encontro aos nossos corações nesta noite. Pai, eu Te louvo pela vida do Eliezer, Pai, que tocou aqui no violão, pela vida do Stefano, pela vida do meu primo Paulo César, pela minha vida, Pai. Eu Te louvo por tudo que o Senhor nos fez nesse dia. Eu Te louvo pelos livramentos, eu Te louvo pelo Teu amor. Eu só Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Passando a palavra para o pastor, e assim a gente vai estar dando continuidade ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos passar ao momento de fidelidade a Deus, onde nós vamos devolver a Deus nossos dízimos, ofertas, as primícias, a cesta do amor. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nessa primeira instância a Deus e pedir que Ele abençoe as nossas vidas. E uma vez tendo abençoado as nossas vidas, ministrar diante dele os nossos dízimos, ofertas, a cesta do amor, as primícias, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, com grande alegria vimos a Tua presença, ministrar ao Senhor. Deus, aquilo que em obediência fazemos na Tua presença. Unge o nosso coração, a nossa alma e ajuda-nos, Deus, a devolver ao Senhor o que é devido. Obrigado por esse momento de adoração, de fé e de entrega diante de Ti. Santifica dessa forma as nossas mãos, o nosso ser, e que tudo quanto manifestar diante de Ti, seja primeiro para a honra e glória do Teu santo nome, depois para o eterno bem da vida do Teu povo, da Tua igreja.
em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja das nossas vidas. Amém. A igreja em pé, vamos cantar. E nesse momento que estivermos louvando a Deus, os irmãos trouxeram seus dízimos, ofertas, as primícias, devolvem a presença de Deus em nome de Jesus. Alegria. Alegria. Alegria é poder viver sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhar, tem escassez ou fatura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão e viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo um conhecimento nos caminhos teus. Alegria, 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 todo dia. Essa alegria no Senhor nunca vai se acabar. Alegria, alegria, todo dia. Ele nos faz tanto querer como realizar. Ele nos faz tanto querer como realizar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Deus Santo, a tua presença foram ministrados dízimos, as ofertas, as primícias, a cesta do amor. Em o nome do Senhor Jesus, em obediência à tua palavra e a fidelidade ao teu nome, devolvemos a ti o que é devido. Obrigado, meu Deus, pela tua bênção, a bênção do trabalho, a bênção da saúde. Obrigado, Senhor Deus, porque sobre, Pai, as nossas tendas não tem valido encantamento nenhum, pois sobre a nossa tenda está a bênção do Senhor. Deus, abençoe a vida do teu povo, abençoe a vida dos teus servos, das tuas servas, alargue as tendas e abençoe com bênção nova, ministrada poderosamente dos céus da tua glória. Oh Deus, e santifica as nossas vidas, dá sabedoria ao conselho da tua igreja, na administração, Senhor Deus, de todos esses recursos, para a honra e glória do teu santo nome e para o eterno bem da tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é Senhor da igreja das nossas vidas. Amém. Poder sentar, Deus abençoe a todos. Muito bem, hoje é dia 8 de junho. As células de oração, a Rosa de Saron, dia 10/6, ela vai ser na casa dos nossos irmãos, pastor Ademir e Nana, dirigente de louvor, a dona Neuza, e a palavra do nosso bom diácono João. Rompendo em fé, dia 10/6, casa dos nossos irmãos Eduardo e Carla, dirigente louvor e palavra, a nossa irmã Simone. E a Cela Ebenezer, dia 10/6, casa da nossa irmã Dona Benedita, dirigente louvor, o diácono Jorge, e a palavra, a nossa irmã Graça. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E Deus muito abençoe poderosamente as nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Quinta-feira agora, dia 12, os casais da igreja estarão o dia dos namorados ali no espaço Fogo e Brasa, ali no Trevo, indo para Baipendi ali. Então, que Deus abençoe as nossas idas. Temos aí já um número de casais considerável. Você ainda que não deu o nome para o nosso irmão presbítero César Silva, pode dar o seu nome para ele, que é claro que é vaga limitada ali, né? E quanto antes você der o nome, tem possibilidade de você estar conosco ali na área, em nome do Senhor Jesus. É ali quando vamos passar junto em família, casais, postos diante de Deus. E que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família desde esse momento. E não deixe de namorar, né? Porque é propósito de Deus que mesmo os casados que tendem a esse esfriamento, né? É um momento ideal, preciso, para rememorar essa vida a dois, em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Cristo. Eu quero chamar as crianças à frente, por favor, quando nós vamos orar. Por favor. As crianças. E nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por estes momentos em Tua presença. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Abençoe este culto, ó Pai, que possamos sair daqui edificados, ó Deus, pelos cânticos, pela palavra, e abençoa cada um que adentrou este templo, Pai. Agora entrega a vida dessas crianças em Tuas mãos, que nós possamos mesmo, Pai, estar cada dia está ensinando a elas a Tua palavra, Pai, e que elas venham mesmo estar aprendendo a cada dia, Pai. Abençoe seus coraçõezinhos, as suas famílias, ó Pai. Guarde elas a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Lu. Deus muito abençoe. Diáconos podem tirar aqui, por gentileza, por favor. Muito bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui nos Salmos, por favor. Salmos 34. No final aqui, nós vamos Salmos de número 34. Salmos de número 34. Versículo 18. Ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração, para as nossas vidas. Deus Santo,
nos abençoe. Edifica o nosso ser, fala ao nosso coração e fala às nossas vidas. Pedimos todas essas bênçãos em nome de Cristo. Amém. A Anne Frank, ela foi uma menina judia de ascendência alemã, nascida no dia 12 de junho de 1929, em Frankfurt. E ela ficou conhecida mundialmente por escrever um diário. E esse diário do qual ela escreve é enquanto ela estava escondida, enquanto ela estava necessariamente fugindo dos nazistas durante o horror da Segunda Grande Guerra Mundial. E ela escreveu um diário, né? Enquanto ela estava escondida com a sua família e outras pessoas mais num porão, né? No anexo secreto em Amsterdã, na Holanda. Isso durou cerca de mais ou menos 2 anos, de 1942 a 1944. E nesse diário ela descreve necessariamente o seu dia a dia ali. Ela conta os sentimentos de medo, pavor, né? Angústia, medo da morte. Ela traz reflexões sobre a sua adolescência, ela traz reflexões daquelas pessoas que estavam com ela ali, né? E após a sua morte, Otto Frank, né? Foi o seu pai, o único sobrevivente desse massacre todo, ou do Holocausto. Foi o único que sobreviveu desse evento ali. E ele encontrou e publicou esse diário dela. Mas em início, esse diário dela tinha o nome o nome original, o Diário de uma Jovem. Mas em 1944, Anne e os demais, eles foram descobertos, e sendo descobertos ali, eles foram presos, e a prisão foi uma prisão angustiante, sem dúvida nenhuma, que ela vem a morrer necessariamente em 1945 no campo de concentração de Bergen-Belsen, né, no noroeste da Alemanha. E nessa cidade aqui, cidade Celle, né, ela provavelmente morreu de tifo aos 15 anos de idade. Foi o tempo que ela teve para escrever, de fato, os horrores da guerra. O diário dela é necessariamente um testemunho mais tocante de fato e que alcança os horrores e a profundidade da guerra, sem dúvida nenhuma, porque foi um tempo de preconceito da Alemanha como um todo, né? E uma reflexão da importância de princípios morais e éticos no que tange especificamente com relação à paz e à tolerância. E mesmo em meio a esses horrores da guerra, do Holocausto, ela destaca ali a sua fé, a sua perspectiva, a sua esperança. Mas nem por isso ela deixou de deixar uma frase para nós. E a frase dela, nessas perguntas difíceis, ela deixou escrita o qual o pai coloca em destaque. E a frase é a seguinte: onde estava Deus em meio a tanto sofrimento? Onde estava Deus em meio a tanto sofrimento? É a pergunta que fica. Mas se nós falássemos também do livro ou do filme A Cabana, né? O personagem principal ali, Mac, ele perde a sua filha de forma trágica e passa
a questionar o amor e a presença de Deus. Ele literalmente, ele pergunta assim: onde o Senhor estava quando a minha filha precisava? Onde o Senhor estava quando a minha filha precisava? No filme Deus Não Está Morto, um estudante cristão, um homem de Deus, né, desafiado pelo seu professor de filosofia, propriamente dito, né, que era ateu, que questiona também através de uma pergunta: onde está Deus no sofrimento? Onde que Deus está no sofrimento? E esta pergunta, ela surge necessariamente porque ela aparece quando ele descobre, esse menino descobre, esse aluno descobre que o professor perdeu a mãe muito cedo e nunca entendeu o porquê. Quando nós olhamos para essas coisas, parece que os questionamentos que advêm sobre as nossas vidas são necessariamente diante de uma suposta tragédia, de uma frustração no âmbito divino e no qual não é entendido. E essas perguntas, inevitavelmente, elas vêm. Personagens bíblicos também fizeram essas perguntas. Quando nós olhamos para a vida de Jó, ele também pergunta. Jó, quando ele perde tudo, mesmo numa forma de um grito, conforme nós pregamos na semana passada, né? Ele faz uma pergunta: por que me tiraste da madre para ver todas essas coisas? Por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Jó 3:11. Jó 10, 8 e 9, 13, 23 e 24. São esses questionamentos dele que faz sentido. E a pergunta que ele faz, Jó faz, é: por que esconde o teu rosto e me consideras teu inimigo? É claro que Deus nunca foi inimigo dele, mas a tremenda dor leva necessariamente a esta pergunta, né? Quando nós olhamos para a vida do próprio Davi mesmo, perseguido por um exército como um todo, e ele no Salmo 13, ele está ali fazendo questionamentos sérios, profundos, e ele diz: até quando, Senhor? Será para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Davi expressa aqui essa angústia em profundo diante de Deus. Angústia diante do silêncio de Deus. Quando nós olhamos para o cantor Asaf, um salmo clássico, o Salmo 73, o cantor Asaf, no Salmo 73, versículos 2 e 3, ele está ali questionando: por que os ímpios prosperam? Por que tem muita gente que não confia, não anda com Deus? Por que tem muitas pessoas que não fazem as suas divisas com Deus? Mas essas pessoas continuam bem, sendo prósperas. Mas no final ele olha para tudo isso, ele diz que ele contempla e vê que faltou alguma coisa para essas pessoas, não a largos sorvos no mundo, mas significativamente na presença de Deus, eles eram ocos. Na cruz, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui está a maior prova do mistério do amor de Deus. O Deus profundo, o Deus eterno, que levou até as últimas consequências para preservar e salvar a humanidade,
ele condena o seu filho à morte, sem dúvida nenhuma. Por isso que há uma pergunta: por que o justo sofre? O justo sofre, talvez, para que injustos e ímpios compreendam a grandeza e a ação maravilhosa de Deus. Mesmo não sentindo a ausência de Deus, mas o sofrimento, ele é latente. Essas perguntas, então, meus irmãos e minhas irmãs, elas mostram que a fé verdadeira, que a verdadeira esperança diante de Deus não é negar o sofrimento, não é negar significativamente o sofrimento em si, mas encontrar em Deus, ou Deus, no meio desse sofrimento como um todo, e Ele tem uma bênção para nós. E todas essas personagens que nós citamos aqui, que nós falamos aqui, tanto na Bíblia quanto no tempo secular, elas vêm ensinar para nós que Deus talvez se silencie, Ele fica em silêncio, mas nunca abandona os seus. Ele fica em silêncio, acompanhando toda a história, toda a situação, mas nunca abandona os seus. A pergunta que fica então para nós aqui, para tentarmos respondê-la, é: onde está Deus quando tudo desmorona sobre a nossa cabeça? Aonde que está Deus? O Salmos 34, versículo 18, ele diz assim: perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva quem? Salva os de espírito oprimido. Mas é interessante pensar aqui no Salmo 34. O Salmo 34 é um salmo de acróstico. O que significa isso? Acróstico, se nós olharmos no texto hebraico e também na língua portuguesa, o acróstico é uma comparação poética, de forma simples, ou de forma profunda também, escrita com letras, sempre que as letras iniciais de cada verso, elas formam uma palavra em si e que dá uma ideia de um poema, dá uma ideia de um texto ou de qualquer outra coisa assim, Nome ou frases lidas iniciadas. Vou dar um exemplo simples aqui. Quando nós falamos da palavra fé, a fé, a letra F e a letra E. Então eu poderia dizer, a fé é o quê? É o fundamento das coisas que se esperam, ok? Primeiro acróstico. Depois vem a letra E é prova das coisas que se não veem. Isso é um acróstico. F e E, fé. Fundamento das coisas que se esperam. E é prova das coisas que se não veem. Está em Hebreus 11, 1. Então, quando nós olhamos para o Salmo 34, a primeira parte dele, dos versículos 1 ao versículo de número 10, é um cântico de ações de graça. Um cântico de ações de graças ao Senhor, que ouve o clamor dos aflitos. Aonde que nós vemos isso? Versículo de número 6, 34, 6, diz assim a palavra de Deus: clamou este aflito. Davi, é claro que ele está dizendo aqui, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A segunda parte, ela vai do versículo 11 ao versículo de número 22. Aqui ele trata especificamente de uma lição, conforme nós lemos aqui, de sabedoria. Então, aquele que deseja ser feliz, estar entregue à presença de Deus, deve, com exclusividade, primeiramente, temer ao Senhor, porque Ele retribui com justiça aos bons e aos maus. Ele faz isso, ele age assim. Então o Salmo 34 é um salmo de Davi, escrito por ele. É um salmo de louvor e gratidão a Deus, especialmente quando se diz de livramento, de libertação, de uma situação perigosa.
que talvez estivesse ameaçando a vida dele. E aqui nós temos que, por sinal, relacionar quando ele estava no deserto de Judá, necessariamente fugindo de Saul, ali naquelas condições precárias de esconderijo, mas ele estava sendo guardado pela graça e pelo poder de Deus. Então este salmo aqui, ele convida necessariamente a provar a bondade de Deus e a confiar em Deus, em tempos difíceis ou não. Porque esse salmo também ele vem destacar para nós o quê? O cuidado e a proteção de Deus, a qual ele tem por seus filhos, para suas filhas, para os seus queridos, para as suas queridas, mesmo em momentos de aflição e necessidade. Mas uma coisa esse salmo ressalta aí, que aqueles e aquelas que buscam a Deus devem guardar a língua do mal e buscar a paz. Guarde a língua do mal e busque a paz, e empenha-te por alcançá-la. A pergunta que faço então aqui é a pergunta desde o início. Onde está Deus quando tudo desmorona sobre a nossa cabeça? Onde que Deus pode estar? Significativamente, você já fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Onde está Deus quando tudo parece dar errado? Quando tudo parece desmoronar sobre a nossa cabeça? Essa pergunta, conforme nós vimos aqui, ela foi feita por Jó, ela foi feita por Davi, ela foi feita por Asaf, ela foi feita pelos profetas, e ela foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E talvez por você também, sem dúvida nenhuma. Talvez você tenha feito essa pergunta. E o silêncio de Deus te perturbou mais. Mas preste atenção, esse silêncio de Deus nunca e jamais significa sua ausência. Ele silencia, porque Ele tem um plano. Ele é Senhor da história. Ele é sobre tudo e todos. O silêncio de Deus é uma bênção para as nossas vidas. Às vezes, no silêncio dele, Ele está mais perto de nós do que imaginamos, trabalhando com exclusividade no invisível, para que as coisas manifestem sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Numa primeira instância aqui, diante dessa pergunta, onde está Deus quando tudo desmorona? Eu penso que Deus está presente no silêncio. Deus está presente no silêncio, é a primeira instância nossa aí. Quando nós abrimos as nossas Bíblias em Jó 23, versículos 8 a 10, a palavra de Deus, ela trabalha com essa ideia aqui. E eu vou resumir esses versículos aqui, né? Ele diz que eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo, mas Ele sabe o meu caminho. É a ideia desse versículo aí, nesse resumo que eu fiz. Ou seja, não importa a situação a qual você está, não importa a situação a qual nós estamos procurando Deus, a verdade é, segundo a ideia de Jó aqui, que Ele sabe o meu caminho. Ele sabe para onde eu ando, Ele sabe onde eu vou, Ele sabe das minhas coisas, Ele sabe das minhas intenções, e Ele sabe derramar sobre mim bênçãos sem medida. E aqui eu entendo, meus irmãos e minhas irmãs, que Jó perdeu tudo. Perdeu tudo, sim, tudo, bens, filhos, saúde, amigos e esposa, por um dado momento. Perdeu absolutamente tudo, sentiu o silêncio de Deus, mas o interessante de tudo isso é que ele confiou em Deus e sabia que por onde ele fosse e por onde ele andasse, Deus estava com ele, Deus era com ele. Deus não o abandonou em momento nenhum. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo quando, ou seja, você não entender nada, não saber absolutamente de nada,
creia que Deus não perdeu o controle ou o governo específico da sua vida. A segunda coisa que eu entendo aqui, diante dessa pergunta, onde está Deus quando tudo desmorona? Eu entendo que Ele está se revelando na dor, na nossa dor, e mostrando como é as coisas. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Salmo 13, versículos de 1 a 6, o salmista está perguntando assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu, e ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação, confiarei no Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi aqui neste salmo, Salmo 13, ele começa necessariamente um salmo quase de grito. É um grito à presença de Deus. Até quando, Deus? Até quando, Deus? Até quando? Mas só que diante dessas perguntas do até quando, no sofrimento, na dor dele, ele estabelece um voto de confiança a Deus. No mesmo instante que ele grita de dor, ele termina louvando, adorando, bendizendo a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a dor, em algum momento, ela pode revelar o quanto nós precisamos de Deus. E quando nós compreendemos isso, diante da dor, o quanto nós precisamos de Deus, nós vamos dar um voto de confiança para Ele, dizendo: Deus, eu preciso de Ti, de mais nada e de mais ninguém. Porque diante da dor se revela a graça inefável de Deus para nós. Porque Ele se revela nos ajudando em meio à dor. Porque necessariamente aquilo que nós temos sofrido não chegou até o sangue. Deus intervém antes. Ele age antes. Então nós temos que passar pela escola de Deus. A escola de Deus é o deserto. E o deserto às vezes dói, angustia. Porque no deserto não tem nada, não tem nem onde você apoiar. E é nessa escola do deserto que se revela a dor. E nesta dor, Deus age e abençoa as nossas vidas. Então preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas. Ou seja, use a dor como ponte diante de Deus. Salte diante de Deus e não faça da dor muro. Não estabeleça um muro diante de Deus, dizendo: Deus, o Senhor pisou na bola comigo, o Senhor acabou com a minha história, com a minha vida, com a minha família, e estou arrastando. Não. Faça da dor uma ponte que se chegue a Deus e não levante muros. E o interessante é que essa dor, ela pode te conservar bem mais próximo, bem mais perto de Deus, e ela não te lançará para longe. Aqui está a escolha: eu vou crer ou vou espirrar de diante de Deus? Se nós formos crer, Ele vai nos levar a um lugar seguro, mesmo em meio às dores. Mas se nós espirrarmos e falarmos mal, desdenharmos a boca aos céus, murmurarmos, a dor, além de ser implacável, ela vai judiar de nós e nós vamos para longe de Deus. Aí que muitas vezes se dá os êxodos de diante de Deus. As pessoas não entendem, não compreendem aquilo que Deus está querendo fazer. Aliás, diante da dor é muito difícil compreender mesmo, mas se nós não tivermos essa direção de pensar que Deus tem um propósito estabelecido para cada um de nós,
nós vamos estar muito longe de Deus. A terceira pergunta é a mesma: onde está Deus quando tudo desmorona? Ele está agindo mesmo quando não vemos. Preste atenção, Deus está